É, Olá, meu nome é Jéssica Bassanese, eu tô em mais um episódio do Mil Rolês nos Vedas aqui. Eu sou jornalista, terapeuta ayurvédica e aqui a gente fala sobre tudo, tudo ligado à vida, à ciência da vida. E hoje, pela primeira vez, eu estou com um convidado aqui. Esse convidado, ele é meu funcionário que trabalha gratuitamente para mim. Então, é mais um projeto gratuito que ele vai fazer aqui, uma entrevista. Lucas Gomes está aqui comigo. Olá, Lucas, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Você quer contar um pouquinho para as pessoas quem você é? Sim, eu sou o Lucas, né? Como você já apresentou, tenho 39 anos, sou publicitário, ator, redator, gosto muito de música, ideias malucas e normais também. Vim contribuir aqui com um histórico de vícios. Eu não falei, né, sobre o nosso assunto do dia. Eu e o Lucas, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia sobre cocô, que também é o nosso, talvez seja o nosso principal tópico de conversa. Coisas nojentas, André Surak, a gente fala sobre tudo isso. Coitadinha da Andressa, eu não vou colocar ela num tópico de coisas nojentas, porque ela é uma grande sábia. Mas hoje a gente vai falar sobre vícios aqui, porque o podcast, né, a Ayurveda, ela também fala, né, sobre tudo isso, né? As pessoas acham que a Ayurveda é só sobre você ser namastê, ir lá fazer yoga, comer uma comida saudável e acordar às 6 horas da manhã, e não é isso, né? Mas eu acho que hoje eu quero falar sobre vícios, Lucas, num sentido muito mais amplo do que só falar que vício faz mal, sabe? Eu queria começar esse papo falando sobre os benefícios do vício. O que que você vê aí? Eu acho que assim, eu vou primeiro, né, eu acho que dar um norte assim para essa conversa. Quando eu era adolescente, né, na juventude, eu sempre achei muito legal ser uma rockstar, assim, sabe? Eu achava super legal ver filme onde as pessoas fumavam, usavam drogas e bebida. E eu tinha quase uma ambição de ser igual a essas pessoas. E eu fui bastante tempo, né? Igual a essas pessoas. E eu acho que o vício, né? Como eu já falei aqui no episódio onde eu conto como tá sendo a experiência de parar de beber, né, de ter parado de beber, eu acho que o vício também leva a gente para lugares muito divertidos, assim. Eu queria saber um pouquinho, vamos focar aqui no, eu sei que você tem vários vícios aí, mas vamos focar aqui no vício de cigarro. Vamos focar nesse vício primeiro, que eu acho que é um assunto que a gente vai trazer aqui hoje, o vício do cigarro, exatamente porque você me contou, né? Você tem me contado bastante aí que está tentando parar de fumar, né? Tanto na nossa consulta ayurvédica, nas nossas conversas do dia a dia. Mas eu queria saber, assim, coisas legais do vício para você. Então, o vício ele tem várias facetas, né? Assim, tipo, porque ele é um pouco de refúgio, né? Um pouco de rebeldia, que você falou, dessa Uhum. imagem, né? E em alguns momentos, assim, ele é uma companhia, né? Então, eu realmente, assim, eu tô brigando, né, para entender, né, o que esse vício me causa, né? Por que que ele me domina, né, de certa forma. E, e eu vou tentando encontrar o melhor caminho para driblar ele, né, para tornar uma relação menos tóxica, né? Aí eu vivo fazendo até paralelo com relações, né? Tipo, relações tóxicas, né? De, tipo, que o cigarro é uma coisa que demanda, sabe? Como se fosse um parceiro ou uma parceira que depende emocionalmente de você, sabe? Assim, é como se eu fosse... Mas na verdade é você que depende, né? Não é, né? Numa relação tóxica, normalmente
quem depende do tóxico da relação é a outra pessoa que teoricamente não é tóxica, né? E isso que acontece também com vício, se você parar para pensar, né? Porque quem é o tóxico da relação é o cigarro, mas E, quem depende daquilo é a pessoa, não mas, aqui. então, e aí eu tento entender que talvez eu ache que eu dependa do cigarro, entendeu? Igual quem já tá manipulado por alguém, sabe? Aham. E me conta uma coisa, quando que você começou a fumar? Quando você começou a primeiro cigarrão, assim, quando que foi? Olha, desde criança, assim, eu. Você vai revelar que você começou a fumar desde criança? Não, não. Vou contar, vou dar o contexto, Tá né? bom, Assim, tá eu bom. comecei a fumar com 20 anos, já Aham. até um pouco tarde, né? Assim, Sim, sim. para uma média das pessoas que começam a fumar. É, mas desde criança, assim, eu tinha essa visão que você compartilhou sobre a imagem, né? Esse ato de rebeldia, assim. E eu convivia com adultos que fumavam, né? Meu pai e tal. E só abrindo um parênteses aqui antes de você continuar, a gente tem quase 40 anos, né? Então, na nossa, né, na época que a gente era criança, na época da adolescência ali, pra gente era muito comum, né? Cigarro na televisão, ou então você ia até o barzinho comprar um cigarro ali, o boteco da esquina, o boteco da vila, ir lá comprar um cigarrinho pro seu pai, pra tua mãe, né? Era fácil comprar cigarro para adulto, E, sendo criança. E eu acho que não só fácil, mas era comum, né? Tipo, vai lá comprar um cigarro, vai lá buscar uma bebida e tá tudo certo. E a gente ia lá e no final da noite tinha o comercial, eu lembro até hoje do comercial do cara da Marlboro subindo as montanhas e acendendo seu cigarrão em cima de um cavalo, e aquilo era inspirador e libertador, né? Tinha propaganda, né, de cigarro na TV, né? Eu lembro que bastidores, sabe, assim, era um lifestyle, né, que eles vendiam atrelado ao cigarro. E sabe que eu lembro até em programa, assim, eu acho que não chega a ser muito da nossa época, mas ainda tá ali nos anos 80, começo dos anos 90, das pessoas nesses programas de auditório, quando tinha a galera que ia lá, sei lá, votar, fazer alguma coisa ali, da galera fumando ali, né? Tem muita imagem, né, desses programas. Então, o tempo inteiro a gente era, de certa forma, influenciado, porque era uma coisa muito normal, né? Fumar era realmente uma coisa normal, né? Você ia ali, fumava um cigarrinho e tudo certo, né? Sim, Então, é muito roda viva, né? é verdade. Roda viva da cultura. Tipo, os entrevistadores e o entrevistado fumando um cigarro atrás do outro. Uhum, uhum. E vamos voltar lá pros seus 20 anos, quando você começou, quando você fumou seu primeiro cigarrão, como que foi? Qual foi o contexto desse cigarro aí? Então, aí eu comecei a, com 20 anos, né, você já é de maior, né, teoricamente, assim, né, aí eu tinha um amigo meu que fumava, Você tava na faculdade e, já? já estava na faculdade, e aí tinha esse amigo que fumava, e era já assumido, assim, aí, tipo, no rolê, assim, eu sempre pedia um cigarro pra ele, mas era um na noite, assim, sabe? Uhum, uhum. Aí até que teve um dia que esse amigo não foi pro rolê. E aí eu quis um cigarro. Aí eu comprei. E aí de lá pra cá, fiquei comprando, né? Como um bom escorpiano, você falou: eu não vou depender de ninguém para me dar meu cigarro mais. Eu vou ser independente do cigarro e vou comprar meu próprio cigarro, vou alimentar meu próprio vício. Tipo, igual a música, né? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, né? Tipo, eu sozinho põe minha vida em perigo, né? Não dava nem para falar, o amigo influenciou e tal, e até mesmo porque 20 anos você já, né, saiu um pouquinho dessa fase de ser super influenciado pelas amizades, né? Eu também não sinto que eu fui influenciada diretamente, assim, qualquer tipo de vício, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, inclusive sobre o vício de bebida, assim, eu acho que minha família sempre foi muito permissiva nisso, assim, sabe? Desde criança ali, ai, quero a espuminha da cerveja, ai, quero, sabe? Todo mundo acha normal, assim, sabe? Começar a beber cedo e tal, pelo menos naquela época era bem, bem normal, assim, né? E eu acho que o cigarro, ele entra, né, nesse lugar de quando a gente tinha 20 anos ali,
ele entra, né, nesse lugar de ser nossa companhia, né? Por mais que a gente já tivesse ali começado com celulares, blá blá blá, o celular ainda não tinha essa multifunção que ele tem na nossa mão, né? Era ligar, mandar um SMS e um beijo, tchau, né? Não tinha muito como ocupar ali, né, quando você estava sozinha, né? E você andar também, né, fumar e tal, me parece muito um sinal que você tinha crescido, né? Que você estava fazendo o que você queria e pronto, acabou, sabe? Exatamente. Tipo, era um jeito de você se comportar sozinho, né? O Uhum, cigarro. Tipo, o que que eu vou fazer com as mãos, né? Com quem que eu vou sim. falar nessa festa que eu não conheço ninguém, né? Aí você tá com cigarro, você pelo menos tem um jeito de se portar e tal. Eu acho que é um jeito de você tanto puxar assunto, né, quanto também de você ficar calado. Eu acho que o cigarro ele tem esse papel bem amplo, né? Diferente do celular, que acaba sendo um jeito muito mais de você só ficar calado, porque você está se comunicando com as pessoas dentro daquele aparelho ali, né? Agora, o cigarro, né? Se você vai num fumódromo e tal, cara, quantas amizades, né? 1.000 amizades ali no fumódromo, e enfim. Mas eu quero saber quanto tempo, quando você comprou, né, esse maço de cigarro aí no rolê, você fumava só no rolê ou a partir desse maço de cigarro você falou, putz, eu tenho cigarro aqui, então agora eu vou fumar todo dia? Ou você ficou guardando aquele cigarro e ficou com aquele gosto de cigarro guardado na bolsa, assim, como que foi? Não, acho que foi ter o cigarro foi meio que um gatilho, assim, porque te causava essa coisa de, nossa, tô fumando, né? E aí eu comecei a, tipo, eu não guardava e ficava, eu não guardava o cigarro e ficava esperando o próximo rolê. Eu esperava a próxima oportunidade, tipo, subia no meu quarto e fumava, aí eu Fumava voltava pra escondida? sala. Fumava Bom, escondido e todo mundo sabia ou fumava escondido de verdade? fumava escondido, né? Mas aí você tem mãe, você tem pai, né? Na época eu morava com meus pais, né? Meu pai fumava, né? Não falava tanto assim. Mas minha mãe, ela tem um faro de De mãe. um faminto, é. De um tubarão, né, cara? É um tubarão que sente o cheiro de sangue, sei lá, 400 metros de distância. Mas esse episódio vai ficar maravilhoso com o Milo se sacudindo aqui do meu lado com a coleirinha dele. E nesse momento, em algum momento, você revelou, assim, falou: Meu, gente, agora eu sou fumante e é isso daí. Você revelou para sua família? Você saiu do armário do cigarro? Como que foi? Eu saí do armário porque esse armário foi aberto, eu tava lá fumando, né? Você tava fumando onde? No quarto? Eu ia pro quarto fumar, aí eu voltava com aquele cheirão, né? De cigarro. Aí minha mãe falou, Lucas, tá fumando? Sabe? Aham, Acho que ela já desconfiava, né? claro. E aí ela sentiu o cheiro e falou, né? Aí eu passei, aí eu assumi, né? Aí, tipo, ainda escondi um pouco. Aí quando meu pai viu, eu lembro, é, ele tipo, falou, você tá fumando? Aí ele falou, eu não posso falar nada, né? Porque eu fumo, mas saiba que é uma escolha, não é uma escolha inteligente que você está fazendo na sua vida e tal. É difícil de parar, né? Hoje em dia ele parou, mas lá demorou para ele parar depois desse episódio, né? Então, E na sua casa, então, era só você e seu pai que fumava? Seus irmãos nunca fumaram? Era só vocês dois, os viciados em nicotina ou não? só nós. Minha mãe fumou uma época, mas logo ela parou, assim, não virou um vício muito, muito longo, assim. Ela meio que ensaiou e parou, sabe? Antes de Aham, aham. E, morrer meu pai. e seus irmãos também, tipo, não curtiam? Assim, você que era a pessoa que trazia os vícios para casa, como que foi isso? Você era um mau exemplo? Então, aí eu acho que aí até abre uma aba, né, nesse episódio, porque aí causa, tipo, eu sou o filho mais velho, né? Então eu associo muito a, a forma como eu absorvi a criação, assim,
por ser o filho mais velho, né? Assim, tipo, Uhum. lógico que não é uma regra, né? Tem filho mais velho que foda-se, Ah, eu né? sou a filha Mas mais velha também. Eu sou a filha mais velha do rolê. então, talvez você se identifique, assim, porque os pais erram primeiro com a gente, né? Os pais Uhum. esperam mais da gente, depois com os outros a cobrança diminui, sabe? Assim, eu acho que isso vai guiando a gente para uns caminhos de tipo, putz, eu não posso errar, putz, eu tenho que ser perfeito. E Ai, aí, tem que ser tipo, acho que exemplo para os irmãos. Nossa, se seus irmãos, se seu. Eu sou filha mais velha e neta mais velha, por parte de mãe, assim, sabe? Então, acho que tem aquele lugar, né, de ser exemplo para as pessoas, ou o tempo inteiro te jogarem na cara em algum momento. Ah, mas você é a mais velha, você é a neta mais velha, você é a filha mais velha, sabe? Mas é que eu acho que isso também é um pensamento antigo, né? Como se uma pessoa que é mais velha em qualquer situação, ela trouxesse assim, nossa, ensinamentos incríveis, sabe? E eu não acho que isso é uma verdade. Eu não acho, né? Você vê aí muito velho falando bobagem, né? Então eu não acho que é sempre nesse lugar, né? Dessa pessoa mais velha, ela é quase um guru do que vem depois, assim, sabe? Eu acho que isso é uma invenção, assim, sabe? Eu acho que é uma invenção só para te dar mais responsabilidade, sabe? Tipo, olha, sim, seja responsável, porque quando você faz uma coisa para você, seu irmão vê, seu primo vê, e não sei o quê, cara. As pessoas elas vão ser influenciadas ou não e tudo certo, né? Como você falou, é, quando seu amigo não foi lá pro rolê, né, com você, você foi lá e comprou seu próprio cigarro, sabe? Poderia ter acontecido, sei lá, se você não tivesse esse amigo fumante, nunca ter fumado. Acho difícil, eu acho que os desejos sempre já estão dentro da gente, assim, para acontecer. Como eu te disse, eu sempre vi, para mim, assim, uma pessoa drogada e bêbada e fumante, para mim, ela era um super-herói no filme, porque ela que se arrisca, sabe? Ela tem liberdade ali, né? As outras pessoas que não fazem coisas que são ilegais, digamos assim, né? Ou então, não ilegal, né? Porque fumar não é ilegal. Mas assim, que tem uma vidinha mais, né? Ah, a pessoinha que é casadinha no filme, blá blá blá. Ela parece que ela não arrisca, né? Parece que ela não tem uma história. Eu acho que o cigarro, qualquer vício, parece que ele vai te dar mais roteiro, né? Ainda mais pra gente que gosta muito, né, dessa coisa do roteiro, do imaginário ali. Eu acho que o vício, talvez, qualquer um que seja, ele parece que ele dá mais roteiro pra gente e ele também dá uma característica ou um perfil a mais para o nosso personagem, né? E aí, pensando nessa coisa do roteiro, assim, eu queria saber se você foi para algum lugar ou conheceu pessoas através do cigarro, sabe? Essa coisa que a gente estava falando de conversa de fumódromo, se você conheceu alguma amizade, eu acho que na nossa época de rolê mais hard, tudo bem que você não vive igual um senhor como eu, você ainda sai, mas se nessa época, né, que eu acho que a gente saía mais, assim, se você tem essa história, tipo, putz, foi meio que graças ao cigarro, sabe? Graças a algum vício, eu fiz amizade com essas pessoas aqui, eu vivi determinada situação. Você tem alguma lembrança disso? eu acho que não muito em rolê, né? Uhum. Acho que em rolê é mais empresta fogo, sabe? Ou me dá cigarro, né? Mas eu acho que é, no histórico de agência, né? De Ah, trabalhar sim. em marketing, né? Essas coisas. Vamos É descer muito para comum. fumar um cigarro e vai criando aquela Sim. amizade, né? Fazendo fofoca e odiando as mesmas pessoas, sim. Sim. Aí você vai vendo quem fuma, quem não fuma, né? E aí, às vezes, até quem não fuma vai junto, né? Sim. Fumar um cigarro, né? Tipo, vai lá acompanhar os fumantes para continuar a fofoca, né? Então, tipo, Sim. tem esse tom de edificação, né? Que o cigarro tem que é... Existe, né, uma união ali, né, das pessoas que fumam também, né? Existe uma, como que fala isso? Não é uma seita, sei lá, cara. Existe uma coisa ali que as pessoas se reúnem por ter uma coisa em comum, né? E fumar, querendo ou não, é uma coisa em comum. E eu lembro até de umas coisas assim, por exemplo.
quando chega alguém muito chato na agência, no lugar que você trabalha, e aquela pessoa é fumante, você fala, puta merda, não acredito que esse cara fuma, né? Porque ele vai descer também junto para fumar esse cigarro, sabe? Que merda. É como se você tem, né, o filtro ali das pessoas também para aquele grupo de fumante ali, né? Tipo, não é todo fumante, né? Tipo, que pode se juntar a esse grupo ou vai ser tão legal, né? E aí, talvez, a gente comece a criar esse filtro dentro dessa comunidade dos fumantes também, né? Tipo, comece, esse daqui, beleza, né? Não é só isso que vai te unir, né? Não significa que todos os fumantes vão se unir, dar as mãos e vão viver juntos para sempre numa grande comunidade. Mas eu acho que é interessante, né, isso, né? De você, tipo, fazer parte de uma história ou de uma fofoca ali só porque você fuma e você tava lá no fumódromo e aí todo mundo começou a falar sobre a mesma coisa e isso aconteceu, né? Sim, isso acontece direto, né? É, cigarro tem às vezes eu associo esse momento assim de tipo um castiguinho, sabe? Tipo, é, aí já trazendo a parte, né, menos sociável do cigarro, que é tipo, você tá lá numa festa, tá todo mundo lá se divertindo, aí de repente você, putz, vou fumar. Aí você se afasta, né? Meio que você Sim. vai, vai ter, é como se você tivesse uma DR de ciúme com o seu cigarro, assim. Aham. Tipo, você tá se divertindo muito, vem aqui me atender, sabe? Atender esse desejo, esse vício, né? Aí você, meio que ele tira você de bons momentos também com quem não fuma e que, né? Eu acho que também existe uma coisa, assim, eu senti muito isso quando eu parei de beber, né? Você também não fazer mais parte de certos grupos, né? Parar de fazer alguma coisa, né? Parar. Primeiro, eu acho que a gente perde um pouco a característica daquele personagem que a gente criou para se apresentar para as pessoas, que seja a pessoa que fuma, a pessoa que bebe. Eu lembro muito das pessoas, tipo, ai, meu, ia te chamar para ir, sei lá onde, um date, qualquer coisa, e a pessoa fala assim, ai, mas é um bar, sabe? Tipo, ai, meu Deus, não vou mais te chamar, né? E como se eu não pudesse escolher, né? Tipo, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu não sou uma pessoa que está completamente dependente daquilo mais, né? Eu não parei de beber nesse lugar, né? De quando eu estava, né, muito mais viciadinha ali em beber o tempo inteiro, eu poderia ir até um lugar, né? Mas eu acho que as pessoas também te excluem quando você para um determinado vício, né? Porque elas não te reconhecem mais, né? Você perdeu talvez essa coisa, você sente que fumar em algum momento, né, bolar o seu cigarrito ali faz parte da sua personalidade ali em algum momento, é uma coisa quase um entretenimento que você oferece para as pessoas ali? Como você vê o cigarro assim nesse lugar na sua vida? Não, hoje em dia, assim, é diferente, assim. Eu acho que já teve um momento, sei lá, quando eu comecei a fumar, né, lá com uns 20 e poucos, 20 anos, até essa primeira fase, né, do vício, eu tinha até um amigo que me zoava, assim, como eu acendia o cigarro, tipo, eu meio que pegava o cigarro, pegava o isqueiro, assim, acendia dava aquele primeiro trago, assim. Hoje em dia eu já vou fumar, já sabendo que aquilo não é legal, sabe, assim. Você acha que você faz de um jeito mais envergonhado, mais tímido, assim? Por exemplo, sei lá, Meio, se você meio tá cafona, sabe, meio cafona, sabe. se você tá num lugar que ninguém tá fumando, ou então tá num date e a pessoa não fuma, você acha que você fica mais acanhado, assim, de fumar? Você acha que você fica meio, nossa, cara, lá vou eu, sabe? Fico meio na defensiva, assim, do tipo, ligando pra parar, sabe? Meio que, sabe? Ou até justificando, talvez, né? Não sei se você faz isso, eu vou fumar, mas eu tô tentando parar, sei lá, você faz esse tipo de coisa ou não? Meio se justifica, meio envergonhado, assim, sabe? Meio. Porque assim, né? Tipo, por exemplo, se eu saio com gente que fuma, beleza, sabe? Acho que é um pouco Aham. mais natural. Tem gente que não liga, né? E aí tudo bem também. Ou não fuma, mas não liga, mas tem gente que meio que tem uma aversão, né? Então,
Aí eu me preocupo se, tipo, a pessoa pensa que eu sou, que alguma coisa negativa sobre mim só porque eu fumo, sabe, assim, e Ah, eu acho que o próprio cheiro, né, do cigarro, né, causa, assim, é, dependendo do nível da pessoa. Eu tenho dias e dias, assim, tem dias que alguém passa na rua fumando e eu lembro do cheiro, assim, eu falo, nossa, que cheiro bom. E tem dias que eu odeio. E eu tô aqui, eu moro, né, eu moro sobre loja, tem uma casa na frente da minha, né, então são duas casas. E essas duas pessoas que moram nessa casa, elas fumam. Os caras do galpão aqui debaixo de casa, eles fumam também. E tem gente que vem aqui na frente da minha casa, umas mulheres que trabalham no prédio do lado, elas fumam na frente da minha casa. E tudo isso sobe pela escada. Então, assim, eu tô criando um ódio de cigarro, sabe? Tipo, cara, mano, as mulheres têm a rua inteira para fumar, elas param na frente da minha porta, elas sentam e fumam um cigarro. E às vezes tá todo mundo em casa, os caras do galpão e não sei o quê, parece que eu tô sendo incendiada, assim, sabe? Por cheiro de cigarro. E o cheiro do cigarro não é agradável, né? Não é a coisa mais agradável do mundo. É, mas, mas eu acho que às vezes, dependendo, assim, se eu sinto um cheiro de Marlboro Light, assim, dependendo da situação que eu tô, assim, me dá quase uma nostalgia, sabe, do cheiro de cigarro. Mas porque eu acho que o cheiro de cigarro lembra muito, né, é a mesma coisa que sentir talvez um cheiro de perfume, assim, sabe, que remete a coisas da adolescência, da juventude, essa liberdade toda, assim. Então acho que ele tem um lugar afetivo, sabe? Eu acho que tem um lugarzinho ali dele. Mas eu não sinto vontade, assim, vontade nenhuma de fumar, assim. Eu acho que fumar é um negócio. mas você não chegou a fumar, né, cigarro, né? Sim, sim, fumei. Fumei bastante, assim, até eu gostava de fumar cigarro que aperta, sabe? Cigarro com gostinho, assim. Com gostinho. Eu gostava de fumar. Cara, e aí agora, né? Eu queria até falar esse lance do cigarro, que é só o que a gente está falando aqui, né? O lance do cigarro, mas que o cigarro, ele é o primeiro pranayama que a gente faz. Pranayama é uma respiração controlada, né? Dentro da yoga, da Ayurveda. Quando você, por exemplo, numa aula de respiração, né? O pranayama é, digamos que o jeito certo de respirar, ou para você conduzir algum tipo de ansiedade, dar um tipo de controle para o seu corpo ali, né? A quantidade de entrada de ar e tal. O pranayama, um pranayama simples, é você, tipo, respira 4 vezes e segura 8 e exala mais 4, sabe? O cigarro, ele acaba ajudando a gente, eu falo para muitas pessoas, assim, até para os meus pacientes, que o cigarro, ele é o primeiro pranayama que a gente faz normalmente, né? É onde a gente realmente aprende a respirar. Por mais que seja inalando uma fumaça, a gente consegue ter um controle, porque a gente normalmente não presta atenção na nossa respiração, né? A gente respira de uma maneira tão automática que você não presta atenção. E o cigarro, os fumantes, eles têm o direito, digamos assim, de estar no trabalho e dar um tempo e descer lá 10, 15 minutos para fumar um cigarro, para dar uma respirada, né? Então é isso que eu acho que é uma das vantagens assim do cigarro. Eu sou uma defensora do cigarro nesse lugar, assim, sabe? Porque uma pessoa que está trabalhando e não é fumante, muito provavelmente ela nunca vai parar, né? Ela não tem pausa ali, né? Ela continua porque ela não tem nenhum vício, né? Então ela não precisa parar. Ai, meu, vou lá embaixo dar uma respirada, sabe? Isso talvez, não sei hoje em dia, assim, né? Mas talvez seja um pouco mal visto, assim. Mas eu acho que o cigarro, ele é esse lugar, né, que ensina a gente a respirar de alguma forma, inalando uma fumaça horrível, é verdade. Mas, assim, né, você faria esse momento, você ia parar, tipo, se você não fosse fumante, você ia parar, descer e falar, ai, meu, vou lá embaixo respirar e respirar? Acho difícil, né? Porque o cigarro, ele acaba sendo esse, tipo, se afastar do problema, sabe? Assim, tipo, está lá fluindo o trabalho, aí de repente você empaca numa coisa, numa ideia lá que não tá saindo, né? Um texto que não tá ficando legal. Aí
o cigarro é um jeito de você se afastar do problema, né? Dar uma arejada, né? E aí, e aí você volta já com outro mindset, né? Mas não só porque você fumou, né? E sim porque você parou e você respirou, né? Então eu acho que tem esse lugar, né? Quando a gente fala de parar de fumar de uma maneira saudável, também tem um contato de você aprender a respirar sem o cigarro, né? A você aprender a parar e lá, igual as canetinhas que a gente viu essa semana, né? Que é aquela não sei como que dá o nome para aquilo, não lembro qual era o nome, acho que era caneta, não era mesmo? Caneta de óleo essencial, sei lá, que você pinga o olhinho essencial na caneta e fica, de certa forma, tragando ela, mas você não vai soltar fumaça nenhuma, mas você vai fazer esse mecanismo do mesmo do cigarro, né? Que você pega ali e faz algum movimento e você está respirando o óleo essencial ali, né? Mas também você consumir ou ficar colocando óleo essencial na boca também não vai ser a melhor coisa. Talvez seja menos pior do que um cigarro, mas também aí você vai ficar viciado em óleo essencial. Mas eu acho que é uma ideia, né? Quando a gente fala de parar de fumar, muitas pessoas falam, ai, pega um lápis na mão, pega uma caneta e fica fazendo um movimento ali. Mas não é meio a mesma coisa, né? Pensando nessas alternativas, assim, agora que você é o muso fitness, que você vai para academia todos os dias, que você tem mudado várias coisas na sua rotina e tal, queria saber quais as coisas que você já fez ou já pensou em fazer para parar de fumar. Então, já tentei algumas vezes, né? É, já tentei parar de uma vez, né? Assim, o máximo que eu já consegui foi ficar 2 meses sem fumar. Uhum. Mas já consegui umas 3 vezes isso, assim, né? Quando você começou a tentar? Ah, foi quando eu comecei a tentar. Uhum. Então, foi a partir de um de um problema que eu tive, assim, de tosse. Era uma tosse que não passava de jeito nenhum. Aí fui no pneumologista e tal. E aí fiz lá o teste de capacidade pulmonar. E isso tudo tava bem, assim. A chapa não mostrava nada de errado no meu pulmão. Aí o pneumologista pediu uma tomografia, né, de alta resolução e tal. Aí eu fiz, e aí quando saiu o laudo, tinha lá raros pontos de enfisema, né? E aí o médico falou que, que eu tinha que parar de fumar, porque eu era novo para ter aquilo, assim. E assim, no começo, né, foi um choque, né? E aí esse choque me ajudou a ficar 2 meses sem fumar. E aí a gente cai nas armadilhas, né? Do tipo, são raros pontos de enfisema, né? E aí, já que são raros, né? Tipo, tudo bem, sabe? Aí você meio que vai afrouxando o laço, assim, pra você continuar fumando. Porque, Você vai se justificando, né? Tipo, mas imagina, são só pontinhos, né? Você vai ali tipo, arranjando. Ai, se eu fumar só um pouquinho. eu me apeguei aos raros e não me apeguei ao enfisema. Que é um negócio sério, né? E aí, depois de um ano, eu fiz de novo esse exame, aí o laudo deu a mesma coisa, raros também, em um ano fumando, não aumentou, nem diminuir não vai, né? Porque enfisema é meio permanente, assim. Ah. E aí depois isso, né? Agora, assim, que eu tô mais cuidando de alimentação, né? De atividade física, porque eu já sou fumante, né? Aí parei de tomar refrigerante doce, né? Fiquei na água com gás e tal. Aí eu também vou tentando entender minha relação com os desejos, né? Tipo, a gente... Lógico que se reprimir é ruim, né? Você abrir mão de fazer as coisas que você gosta e tal, é ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa estar a todo custo realizando seus desejos, sabe? Eu acho que passar uma vontade é importante, sabe? Passe uma vontade para esse prazer ser especial, sabe? E eu acho que também a gente fica muito nessa coisa quase dramática e sofredora que a gente merece, né?
a gente merece, né? E a gente sempre merece alguma coisa meio veneno, né? A gente merece beber. Acabou a semana, cara, eu preciso beber. A gente sempre merece alguma coisa meio nada a ver, né? Mas porque é normal, né, do ser humano ali, né? Tipo, não tem muito. A gente quer. Acho que a gente acabou. A gente acaba se mimando o tempo inteiro, né? Hoje eu tava conversando na yoga, eu acho que a gente precisa, né? A gente na nossa vida, assim, a gente tem um papel, a gente tem vários papéis, né? A gente tem que ser nosso próprio bebezinho, mas a gente também tem que ser a nossa própria mãe, o nosso próprio pai, nossa, sabe? A gente tem que desempenhar quase uma coisa esquizofrênica, assim, do que a gente tem que fazer na nossa vida. E às vezes a gente tem que ser uma pessoa mais rígida com a gente. Eu acho que a gente não tem que ser rígido o tempo inteiro e nunca se permitir, nossa, não posso nunca comer uma besteira, eu não posso nunca faltar na academia, eu não posso nunca fumar um cigarro, sei lá, né? Mas a gente também acaba sendo permissivo demais, né? A gente acaba sendo a nossa própria mãezinha permissiva. A gente acaba tendo um papel quase de vó, sabe? A vó que deixa você fazer tudo quando você vai passar as férias na casa dela. A gente acaba fazendo tipo, ai, meu, vai lá, faz, foda-se, sabe? Amanhã você vê como você resolve isso, né? E a gente sempre vai nesse lugar meio dramático, meio sofredor. Puta, meu, eu sofro tanto, então eu mereço fazer tal coisa, assim, e não faz sentido, porque o resultado ruim que aquilo tiver, né, se você tiver uma doença, né, por uma coisa que você consumiu, que você, de certa forma, causou ali, vai ser muito pior, né? Esse momentinho de prazer, ele vai ficar minúsculo, né, perto do tamanho da bomba que você vai ter que resolver ali, né? Sim, exatamente. Por isso que eu também me preocupo de parar de fumar antes de precisar. Assim, precisa parar, beleza, todo mundo precisa porque é um negócio prejudicial, mas antes Uhum. de ficar doente realmente, sabe, assim, porque não importa, tipo, se eu parar de fumar daqui 30 anos, eu posso ter uma doença corrente do cigarro, né? Que eu fumei há Sim, décadas sim, atrás. Então eu sim. já tô meio condenado, né? Assim, posso, não condenado, mas posso já ter me prejudicado. Mas isso você só vai saber para frente, né? Eu acho que se você conseguir, né? Eu acho que tem que conseguir. Eu acho que assim, o primeiro passo já existe em você, porque você já tem a consciência, né? Eu acho que ter consciência é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante, assim, eu falo muito, eu sempre dou o exemplo que eu tenho uma consciência alimentar legal e tal, mas eu adoro comer Doritos, Doritos sabor pizza. Eu adoro. É, E o Doritos vai ganhar um selo de comida não apropriada para humanos. Isso vai fazer eu deixar de comer Doritos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que o Doritos já não é apropriado para humanos, assim, é uma coisa que você come depois você ficar com sede, dá uma sensação esquisitíssima na boca, né? Mas eu gosto às vezes de sentar no meu sofá e comer meu Doritos sabor pizza, entendeu? Eu fico pensando que a maioria do tempo eu faço coisas que são boas para minha saúde, que são boas para mim. Então, às vezes, de vez em quando eu comer um Doritos, ok, sabe? O que acontece é que quando eu passo muito tempo sem comer Doritos, quando eu como, meu, eu não consigo comer muito, porque o Doritos é aquilo, né? Tipo, o salgadinho parece que ele ocupa a sua boca inteira com um pedacinho, né? Ele dá aquela sensação gordurosa, estranha na boca. E eu acho que a gente precisa às vezes, né, apresentar algumas coisas pra gente ou reapresentar e aceitar que aquilo não vai fazer bem, e você ter consciência que não faz bem, e aos poucos você ir falando, puta, eu quero, sei lá, no seu caso, eu quero correr mais na academia, e o cigarro tá me prejudicando. Significa que amanhã você vai parar de fumar? Não, né? Você vai sentindo ali, né? O dia que você não fuma, você corre melhor e assim você vai sentindo. Eu acho que não tem como pensar que daqui 40 anos você pode ter uma doença que foi causada pelo cigarro que você fumou quando você tinha 20, 30 anos, né? Mas eu acho que tem como você ir falando, eu parei antes dos 40 e por isso eu consegui, sei lá, ter uma disposição melhor, e, enfim, assim, eu acho que existe essa consciência, eu acho que ela conduz a gente para um lugar que torna possível a gente
parar com as coisas ou começar uma nova coisa, né? É aquilo que eu te falei, né? Eu acho que você tá mostrando para você mesmo que você tem consistência, por exemplo, com o lance de ir para academia todo dia. Então, acho que você talvez tá indo por um caminho que seja um pouquinho mais longo, assim, mas em breve você vai conseguir parar com uma coisa que você considera importante e não fazer mais, sabe? Tipo, e é uma coisa de cada vez, né? Porque às vezes a gente quer, tipo, equilibrar vários pratos de uma vez, né? Tipo, alimentação, é sono, é atividade física, lutar contra os vícios, né? Contra os exageros, né? E aí, se você focar numa coisa de cada vez, né? Que foi uma coisa que eu passei a fazer, né? Porque assim, eu tenho até um certo orgulho, assim, de falar que eu tô firme na academia, porque eu sempre fui sedentário, né? Uhum. Tipo, e aí, hoje em dia, eu penso, pô, eu quero ser se eu chegar numa velhice, eu quero ser um velhinho funcional, com a mente boa, sabe? Sim. Saber amarrar o meu sapato sozinho, colocar uma meia, sem precisar de alguém, sabe? Até tipo, prolongar minha autonomia, né? E qualidade de vida, né? Então, primeiro isso, depois outras coisas, né? Minha alimentação também, passei a fazer mais comida, né? Do meu jeito lá, mas tipo, eu passei a comer mais comida que é comida mesmo, né? Uhum. Eu gosto muito de doce. Então, chega uma quinta-feira assim, eu, eu penso, eu mereço um diamante negro bem doce, assim. Piso na merda e abro os dedos, sabe? É, mas aí que tá, né? Aí não, a gente acaba, né? Acho que nesse início de mudança, assim, na vida, assim, a gente acaba às vezes cometendo excessos, né? Cometendo exageros, assim, porque a gente fica sem e quando a gente vai pro lugar, a gente fala, mano, agora eu vou enlouquecer, sabe? E aí a gente acaba também cometendo um excesso na hora que a gente vai parar com aquilo, né? Aquilo que você falou, tipo, ah, eu parei de fumar tudo, do dia pra noite. E não é o melhor caminho, né? O excesso de qualquer coisa não é o melhor caminho para nada, nem o excesso de ser saudável, né? Você vê muita gente, eu acho que assim, eu dou sempre o exemplo da galera que começou a correr, né? Faz uns 2 anos que correr tá muito na moda e não sei o quê. A pessoa, ela começa a correr e aí ela vai lá, consegue, sei lá, durante um mês correr 5 km. Ela não fica feliz correndo 5 km porque ela vê o cara do lado dela correndo 10 e aí se cadastrando na maratona, blá blá blá, maratona disso, daquilo. Ela não fortalece absolutamente nada, não vai fazer musculação nem nada, vai foder o joelho. O nosso joelho tem um prazo de validade muito curto para o ser humano. E ela quer começar a correr em excesso, sabe? Então, uma coisa que teoricamente poderia fazer bem, não faz, porque quer fazer em excesso, sabe? Quer fazer em excesso e tá despreparado. É a mesma coisa quando você vai parar com algum vício, né? Você quer fazer aquele rompimento em excesso e aquilo não vai durar, né? Porque você não é essa pessoa, né? De, meu, vamos. Eu acho que assim, tem pessoas que pode funcionar dessa maneira, mas outras pessoas não, né? Eu acho que a maioria das pessoas, toda vez que a gente quer fazer alguma coisa muito, uma mudança radical, assim, eu acho que é difícil, né? Para ser consistente, para realmente ter um resultado. Eu acredito que você, quando começou, eu lembro quando você começou, antes de começar a ir para academia, você ia caminhar, né, na rua, ia fazer exercíciozinho na pracinha, né? Foi toda uma construção ali até você conseguir chegar na academia, né? E ser o Muso Fitness. É, não foi uma coisa que, tipo, pá, de repente estou indo para academia, tomando whey e tal. E eu acho que todas as coisas que a gente vai fazer, eu acredito, né? Como uma boa taurina, né? Que vou ali no meu pastinho ali, eu acredito que as mudanças progressivas, elas são muito mais reais, assim, né? Então, você vai meio que plantando uma semente, né? Eu ia caminhar no parque, né? Eu morava ali na Aclimação, né? Tinha parque. Aí eu ia caminhar, mas era uma caminhada agressiva, né, sabe? Assim, os velhinhos ficavam comendo poeira com a minha caminhada. Mas, tipo, eu caminhava bem. Aí, agora que eu tô indo pra academia, mas foi assim, foi uma mudança de atitude, né? Assim,
Sim. Primeiro era muito sedentário, época lá, 2000 pandemia, né? Senti essa necessidade de movimentar o corpo, né? Porque era um jeito de você expurgar alguma coisa, assim, né? E aí agora eu consegui ter essa consistência, mas sobre isso de se despedir aos poucos, né? De hábitos ruins, assim, eu acho que funciona melhor, né? Porque quando a gente se priva de alguma coisa, para virar uma compulsão, né? Dois palitos, né? Assim, tipo, não vou fumar nunca mais. Aí passa 2 meses, você tá fumando e aumentou a dose, né? Passou tanto tempo, aí você meio que, foda-se, já foi pro caralho mesmo, foda-se. E É, aí eu, vira uma compulsão de novo. E eu queria voltar para a gente ir encerrando aqui, que eu acho que nossa conversa está bem longa, né? Eu acho que é um papo que poderia durar 1000 horas, assim. Voltando para sua comparação, né? A analogia que você fez lá no começo sobre relacionamento tóxico e cigarro, né? Se você parar para pensar, até mesmo quando você está em um relacionamento tóxico, né? Que seja numa amizade, num relacionamento amoroso, toda vez que você tentar terminar aquela relação de uma maneira tipo, pá, vamos terminar, pronto, acabou. Normalmente não termina, né? Normalmente você quer voltar para aquilo ali, né? Porque você fala, puta, não, ainda tem chance. E eu acho que também parar para pensar que nas relações tóxicas, que seja com tóxicos ou com pessoas tóxicas, não é só tóxico, tem esse lado bom das coisas, né? De todas as coisas, né? Todas as coisas tem algum lado que é bom e o outro que é ruim, né? Às vezes, né, na Ayurveda a gente fala, né, muito isso, nenhum ser humano é igual, né? Cada um tem uma porcentagem de qualidade, de elementos e tal. E eu acho que as coisas também são assim, né? Nem tudo é tipo só terrível, né? Eu vejo muito cigarro nesse lado, né? O lado bom do cigarro, de ter esse lugar onde você consegue socializar, onde você consegue de alguma forma amadurecer ali, né? Tipo nessa coisa dessa descoberta jovem e tal, onde você faz seu primeiro pranayama, onde você vai lá fumar um cigarrinho antes de pedir demissão ou matar alguém no trabalho. Tem todos os lados ruins que eu não vou ficar citando aqui, porque todo mundo já sabe, né, que o cigarro faz mal e blá blá blá. Mas eu acho que todas as coisas têm esses dois lados. E eu acho que quando a gente vai se despedir de qualquer coisa, a gente também tem que lembrar esse lado bom das coisas, sabe? Porque senão a gente fica só, tipo, tentando mandar embora, aí você acaba meio, meu, mas por que que eu fiquei fazendo isso se é tão ruim, sabe? Se você lembrar que aquela coisa ali também teve um lado bom, acho que fica mais fácil de você falar, entendi, sabe? É como se você meio que explicasse o vício para você mesmo, assim. Não sei se foi um pensamento muito chapado aqui, mas é um pensamento que fez lógica dentro da minha cabeça. É, e eu queria só te fazer uma pergunta final sobre se você decidir, né, tipo, parar de fumar hoje, começar essa despedida do cigarro, o que que você acha que você mais sentiria falta do cigarro? Assim, que ia fazer, nossa, vou sentir saudades. Ah, eu acho que tem em alguns momentos, assim, tipo, como eu já passei períodos sem fumar, é uma delícia ficar sem fumar. Uhum. Tipo, o corpo funciona melhor, tudo. Você sente a circulação do seu corpo melhor, a mão fica mais quentinha, sabe? Você dorme mais tranquilo. Mas eu acho que você fumar o primeiro cigarro do dia é o cigarro mais prazeroso, eu acho. Sim. Eu acho que a parte mais difícil ficar sem o primeiro do dia ou o último do dia, assim. Mas o último do dia, geralmente, você já passou o dia fumando, né? Assim, Não tá mais tão, né, naquele chameguinho ali. não tá mais tão nesse lugar, assim. E a ideia do nunca mais também, né? É muito assustadora, assim, né? Só É, que para quem tem uma relação de vícios com uma substância, né? Não existe um cigarro esporádico, assim. Se você fumar, você meio que voltou a fumar ali.
Mas eu acho que é isso, assim, é o, tipo, a liberdade de poder, assim, de fazer. Acho que primeiro do dia ou depois de um momento tenso, né, de alguma ansiedade, assim, você poder fumar um cigarro, se afastar, né? Mas aí, É, sei lá. mas aí eu acho, né, que entrando de novo nesse lance da consciência, assim, eu acho que você não precisa mais, né? O cigarro é uma desculpa, né, para se afastar, porque você pode simplesmente levantar e sair, né? Falar, ah, meu, vou dar um tempo, vou pegar um ar ali embaixo, né? Ou então mudar essa rotina da manhã ali, né? Se o cigarro faz parte todo dia da sua manhã, né? Aquilo que a gente estava conversando também, você fuma na sala, tomar um café lá no quarto. E eu acho também, eu lembro que meu pai, ele parou de fumar, meu pai fumava também, e meu pai, ele fumava por 3 meses e parava 3 meses, até o momento que ele, quando deu esse período, ele não fumou mais, né? Mas eu lembro, assim, dele ansioso, às vezes, para chegar o dia dos 3 meses que ele ia voltar a fumar, sabe? Eu acho que cada um vai funcionar de um jeito, eu acho que tem várias maneiras, assim, mas eu acho que é você ir criando uma consciência, uma relação, vou falar uma coisa que vai parecer meio absurda, mas uma relação saudável com o cigarro, sabe? Mas no sentido de ver que ele tem o lado bom e o lado ruim, assim, eu acho que criando essa relação sem essa coisa horrível, né? Que, assim, não é que o cigarro é bom, mas, tipo, sem criar essa coisa, nossa, cara, às vezes o cigarro é a maior companhia mesmo. Às vezes ele teve momentos ali com você, de uma crise de ansiedade, de alguma coisa, que ninguém estava por perto. Quem estava era você e o cigarro, sabe? Isso vale para qualquer vício, assim, sabe? Eu acho que vendo, digamos, transformando o cigarro numa pessoa, sabe? Uma pessoa que está ali fazendo esse papel de uma pessoa mesmo, que é ser boa e ruim, ser todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então, acho que tem que entender o ponto do exagero, né? Assim, porque, assim, eu tenho, né, agido ativamente para pelo menos diminuir, né? Tenho conseguido, né? Faço umas gamificações de tipo, hoje só de 3 em 3 horas, amanhã de 4 em 4, né? Para meio Uhum. que conseguir ficar sempre sabendo que você vai ter o seu momento de. E aí, tipo, eu eliminei os cigarros que não são prazerosos, que eles são só Tapa buraco ali. são impulsos, sabe assim? Tipo, são cigarros inúteis, né? E eles que caracterizam o exagero, né? Sim, sim, o Entendeu? excesso. E eu diminui bem, assim, acho que 50%, no mínimo, eu diminui de cigarro hoje em Amigo, dia. você tá de parabéns, tá? Parabéns para você, você tá criando consciência e isso que importa. Eu acho que se seu objetivo, né, no seu coraçãozinho, você sentir tipo a hora de parar, você vai parar de fumar. E você vê, não vai ser um exame que vai apontar alguma coisa ou alguém que vai falar alguma coisa. É realmente uma coisa que vai acontecer dentro de você e você vai conseguir parar. E eu acho que você tá chegando lá, assim, sabe? É só talvez é, realmente ter coragem, né? Ter coragem de largar essa âncora, assim, sabe? E ir embora, sabe? A gente vai ter que terminar, porque já durou muito tempo essa conversa. Ninguém vai querer ouvir esse episódio de 50 horas. Eu tenho que dividir em dois. Mas muito obrigada. Eu espero que essa seja a sua primeira participação de outras, porque a gente tem muitos assuntos importantes para falar. Signos, novelas, cocô. Acho que a gente tem um universo enorme de assuntos para falar. E sobre outros vícios também a gente pode trazer aqui. Mas muito obrigada por ter sido muito sincero e honesto e mais uma vez topar participar das coisinhas que eu crio na minha cabeça comigo, tá bom? Imagina, para mim foi um prazer compartilhar minha vivência aqui com o vício, né? Com outras coisas, né? A partir disso. E conta comigo aí, quando precisar Eu fazer conto. uma revisão ou fazer. Um dia vai chegar uma mala de dinheiro na sua casa, tá? Eu juro. Tô anotando aqui. Muito obrigada, um beijo. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.